Bom dia, meus amores! Estamos começando mais uma manhã de aula com a disciplina de matemática. E hoje, crianças, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto falando sobre dinheiro. O tema do nosso conteúdo de hoje é Lendo Valores. E para aqueles alunos que ainda não me conhecem, eu sou a professora Darlene Glória, que irá conduzir esse momento com todos vocês daí de casa. Então, crianças, não percam esse momento da nossa aula. Fiquem ligadinhos que hoje nós vamos aprender muito sobre o dinheiro que existe no nosso país. E a nossa data de hoje é Teresina, 4 de dezembro de 2020. Vamos lá, crianças. O nosso conteúdo é a unidade 2 do Lendo Valores, que está na nossa unidade 16 do livro IAB. Aliás, o tópico 2, que está na nossa unidade 16 do livro IAB, Lendo Valores. A habilidade dessa aula ainda continua a habilidade da nossa aula anterior, que é reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações simples do cotidiano do estudante. Então, crianças, na nossa aula de hoje nós iremos trabalhar a respeito do nosso sistema monetário, tá bom? Hoje nós vamos conhecer mais um pouco do dinheiro que existe no nosso país. Nós vamos ter hoje uma aula mais teórica em relação às aulas anteriores que são mais voltadas para a prática. Tá bom, crianças? Vamos lá. Para começar esse nosso momento da nossa aula de hoje, eu vou introduzir uma pequena historinha para vocês. Na aula anterior, eu falei um pouco sobre o dinheiro no contexto geral e hoje nós vamos falar um pouquinho lá da sua origem. Porque assim, não basta a gente saber ler valores. Precisa também a gente saber de onde se originou o dinheiro, como ele surgiu. Será se tudo existente hoje será através do dinheiro? Não. E é isso que nós vamos descobrir agora, tá bom? A origem do dinheiro. Há muito tempo, o ser humano começou a produzir mais alimentos e mercadorias do que poderia consumir com seus familiares, ao mesmo tempo que precisava de outras mercadorias. Essa necessidade levou a trocar o excesso de mercadorias com outras pessoas. Esse sistema de troca, que durou por muitos séculos, inclusive no Brasil, é o que ainda existe em alguns lugares no mundo. No Brasil, eu não sei se ainda essa prática ainda existe, mas era chamado de escambo. Era a moeda de troca. Como assim, moeda? Mas não é aquela moeda que a gente viu na aula passada e que a gente vai ver nessa aula não, crianças. Era o seguinte, por exemplo, a minha família produzia bastante feijão. Outra família produzia bastante arroz. Aí o que fazia? Eu tinha o feijão, mas eu não tinha o arroz. A outra família tinha o arroz, mas não tinha o feijão. O que se fazia? Trocavam. E assim era uma forma deles poderem estar tendo essa moeda de troca. Dava-se uma determinada quantidade para o outro e o outro me dava outra quantidade. Certo, crianças? As próprias pessoas definiam e negociavam o valor de troca. Então, assim, não tinha um acordo exato como existe hoje. Que hoje tudo que a gente vai comprar tem o seu preço. Não. Tinha um preço, mas não era aquele preço exato, aquele preço definido. Era um acordo existente entre ambas as partes. Com o tempo, as pessoas passaram a trocar as mercadorias que tinham por uma outra mercadoria ou objeto que fosse aceito por todos, como o sal.
Entendeu? Então, o sal era uma moeda, era uma forma de troca. Até então, nessa época, muito tempo atrás, era uma moeda bem fácil para se trocar. Que daí, olha só a curiosidade, eu não sabia, mas eu descobri estudando a respeito disso, que o sal, daí que originou, crianças, o nome salário. Através dessa troca do sal, que vem o termo salário, conchas e pedaços de metal. Era assim que eram organizadas as trocas. Além do sal, eram trocadas também a conchas e pedaços de metal. Hoje, crianças, fiz assim um apanhado geral, contei tópicos. Agora, olha só, hoje há vários tipos de dinheiro. Atualmente, criança, o dinheiro que nós trabalhamos hoje, não só no Brasil, como no mundo. O dinheiro de circulação atualmente existente, as cédulas de papel, o cartão de crédito, que é de plástico. Nossa, crianças, cartão de crédito. Você, criança, ainda não tem um cartão de crédito, mas nós adultos temos o nosso cartão de crédito, que é a nossa alegria, a nossa diversão. Porque às vezes a gente não tem aquele dinheiro na mão. O que a gente faz? Tem a necessidade de comprar algo, passa-se o quê? O cartão de crédito na maquineta. E assim é uma forma de comprar. Mas quando chega lá no final do mês ou no início do mês, chega-se a fatura e é necessário pagar a fatura do cartão de crédito. Aí sim, nesse caso, a gente utiliza o dinheiro. E dentre outras formas também, outras formas hoje utilizadas são as moedas virtuais que existem por aí, tá bom? Não vou falar nome de moedas virtuais porque eu vou estar mencionando marcas, tá bom? Mas existem vários tipos de moedas virtuais existentes hoje. Tá bom? O dinheiro. Agora aqui, crianças, eu estou fazendo um apanhado da nossa última aula. Você que prestou atenção na nossa última aula vai estar lembrando dessa minha fala e aos que não assistiram vai estar tendo a oportunidade de ver esse conteúdo. O dinheiro. Quando temos de comprar um produto ou precisamos que um serviço seja feito, usamos o dinheiro para pagar. Na última aula, eu dei até o exemplo das construções, das reformas que existem na casa. Foi o que eu falei. Por exemplo, você precisa comprar algo. E aí, o que acontece? Exemplo bem prático, criança. Você aí, que de vez em quando vai na mercearia, comprar um lápis, comprar uma borracha. Isso quando era no período letivo, mesmo lá na escola regular, naquele período que a gente saía de casa todo dia. Hoje tem, mas a gente está até evitando mais sair dentro de casa, não é? Então, o que a gente faz hoje na mercearia? Mamãe dá um dinheiro, você vai lá, compra um lápis, compra uma borracha, ainda sobra um pouquinho, você aproveita e compra um bombom, ou compra um lanche, um petisco com refrigerante ou um suco, tá certo? Então, o que nós precisamos? Aí o homem da mercearia lá vai dizer assim, deu R$5. Aí você pega os R$5 e dá lá para o homem da mercearia. Então, você pagou por aquele objeto que você comprou, certo? Então, é isso, criança. O uso do dinheiro, ele serve para pagar aquilo que compramos. Em nosso país, o dinheiro usado é o real. Então, o nome da moeda que nós utilizamos hoje no Brasil é chamado de real. Cada país tem o seu próprio dinheiro. Crianças, como eu havia falado, contei lá no início um pouco da história de como surgiu o dinheiro, de como surgiu essa forma de comprar. Então, no nosso país, o Brasil, nós utilizamos a moeda chamada real.
Então, o nome do dinheiro que representa hoje o nosso país é o real. Porém, outros países, como os países da Europa, eles usam a moeda de lá, é chamada de euro. Nos Estados Unidos, a moeda que eles usam é chamada de dólar, certo? Um país bem aqui, pertinho aqui, ligadinho ao nosso país Brasil, que é a Argentina. Lá eles usam uma moeda chamada de peso. Então, cada país tem a sua própria moeda, tá certo? E detalhe, cada país tem sua própria moeda e o dinheiro que utilizamos aqui no nosso país, no Brasil, não serve para ser utilizado em outro país. Tá bom, crianças? Eu falei isso na aula passada, estou só revisando esse tópico, tá bom? Porque cada país tem a sua moeda própria. Então, exemplo, no Brasil nós utilizamos o real. Lá nos Estados Unidos eles usam o dólar. O dólar não tem valor nenhum aqui dentro do Brasil. E nem o nosso real daqui do Brasil não tem nenhum valor lá nos Estados Unidos, certo? Então, quando as pessoas há necessidade de viajar para outros países, elas juntam-se uma determinada quantidade do valor da moeda do seu país, que no caso, o Brasil, vai até a casa de câmbio, troca-se por a moeda do país que irá visitar. É assim que é feito. Olha só, voltando lá no início, troca-se, tá certo? Viu como esse ato de trocar já vem, ó, desde muitos anos atrás, desde lá do antigamente, tá certo? Então, não se esqueça disso. O real é a moeda corrente oficial da República Federativa do Brasil, que é o nome do nosso país, o Brasil. O Brasil adotou o real em 1º de julho de 1994. Estou só revisando, viu, que isso eu dei detalhes na aula anterior. No dia 2 de setembro de 2020, que foi um assunto bem recente, entrou em circulação a nova cédula no valor de R$200, que é a cédula de maior valor existente no nosso país, tá bom? Vejam as moedas do real. Crianças, trago novamente as nossas moedas. Aqui, as nossas moedas, elas são realmente de metal, tá bom? Porque em alguns lugares tem essas moedas, mas podem ser de papel. No nosso caso, no Brasil, nós utilizamos as moedas de metal. Podemos observar que cada moeda tem o valor, que é a primeira imagem de 1 centavo, segunda, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e a moeda de R$1. E por trás de cada moeda há um ser ilustre, tá certo? Um ser que marcou história dentro do nosso país, que nós vamos saber agora. As moedas de metal apresentam ilustrações de personalidades importantes para a cultura brasileira. Ok, crianças? Está aqui os valores, está aqui, ó, na parte de cima, os rostos dessas personalidades que nós vamos descobrir agora. 1 centavo, Pedro Álvares Cabral, que foi o que descobriu o Brasil. 5 centavos, Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. 10 centavos, Dom Pedro I. 25 centavos, Manuel Deodoro da Fonseca. 50 centavos, José Maria da Silva Paranhos Júnior, que é o Barão do Rio Branco. Está aqui o rosto de cada um deles. E, por último, a efígie da República, que está lá, ó,
que a moeda de R$1. Certo, crianças? Então, tá aqui, ó, apresentei cada um, ó, os valores e os rostos, e aqui, ó, os nomes de cada um que apresentam nas moedas. Vejam as moedas do real. Quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui. Crianças, vocês devem estar sentindo falta de alguma moeda, não é? Que é a moeda de 1 centavo. A moeda de 1 centavo, ela é uma moeda que ela praticamente quase não é utilizada dentro do Brasil. Ela existe, mas é praticamente quase não é utilizada. Então, eu fiz esse destaque maior para essas moedas aqui, que são as que a gente mais utiliza. Tá certo? Então, assim, são as moedas que vocês são mais familiares, são as moedas que vocês têm acesso a ela, mais assim no dia a dia. Que é a moeda de R$1, a de 25 centavos, a de 50 centavos, a de 10 centavos e a de 5 centavos. O dinheiro. O design atual das cédulas brasileiras não homenageiam pessoas. Em um dos lados da nota, consta-se a efígie simbólica da República, do outro lado são os animais da nossa fauna brasileira. Cada nota tem um animal diferente. Então, assim, o design atual dessas cédulas, elas são diferentes das moedas, porque as moedas trazem os rostos das personalidades que fizeram época, que marcaram história dentro do nosso país. Porém, já as cédulas não. As cédulas têm um rosto único, que é de quem? Da efígie. A efígie, ela é o nosso símbolo da República. E do outro lado, aí sim, cada nota vem um animalzinho da nossa fauna brasileira. Vamos ver agora? Tá aqui, crianças. Eu estou mostrando para vocês as cédulas e eu vou estar mostrando também as cédulas e os valores e os animais que apresentam cada uma delas. Vamos lá. Nota de R$2. Podemos observar, tá aqui o rosto da efígie e atrás vem quem? Qual é o animalzinho que a gente traz aqui? É a tartaruga de pente. Então, o valor dessa nota aqui é R$2. A nota seguinte é R$5. Qual é o animalzinho que vem na nota de R$5? É a garça. Na frente, mais uma vez, o rosto da efígie e nas costas vem quem? A garça. A nota de R$10 e a nota de R$20. Temos quem? A arara. E na nota de R$20 temos quem? O mico-leão dourado. Mais duas cédulas, que é a cédula de R$50 e a de R$100. A nota de R$50, quem é que vem? A onça pintada. E a nota de R$100 que vem o peixe. O nome desse peixe é o peixe garoupa, tá bom? E por fim, como eu estava falando, a nota de R$200, que é uma das notas que foram lançadas recentemente, que foi no dia 2 de setembro, que na última quarta-feira fez o quê? 3 meses que essa nota foi lançada. E eu volto a frisar para vocês, eu falei isso muito na aula passada, mas ainda até hoje, criança, dia 4, ainda não vi essa nota de R$200. Tenho esperança de finalizar o ano e encontrar com essa nota de R$200. Vamos lá, estou na expectativa. Então, na nota de R$200, como nós podemos ver, o animal que vem na nota é o lobo-guará. Opa! Vamos ver isso aqui, crianças. Mais um pouco da nossa história. Hoje eu só estou apresentando para vocês bastante teoria, tá bom?
Porque assim, a gente necessita aprender um pouquinho dessa história, aprender um pouco da leitura do nosso dinheiro, para a gente poder até então, depois, pôr tudo isso em prática, em atividades, em exercícios, tá bom? Por ocasião, os 500 anos do Brasil, comemorado no ano de 2000. Muitos de vocês não, eu acho que você, acho não, certeza, que você, minha criança, que está assistindo do primeiro ano, não era nascido nessa época. Mas os professores que estão nos assistindo, eles eram sim nascidos. No ano 2000, o Banco Central criou uma nova cédula de R$10, fabricada em plástico, com predominância laranja e azul. Esta também não é mais fabricada, tá bom? Não se existe mais essa cédula, tá? Quer dizer, existe, mas na mão de colecionadores. Mas não sai oficialmente de circulação e pode custar caro nas mãos dos colecionadores. Então, sim, existem alguns tipos de moedas que ainda são muito valorizados, porque tem pessoas que que gostam de colecionar. E aqui eu apresento para vocês a cédula de R$10, que era de plástico. Na época, o manuseio dela era muito difícil, porque, por ser plástico, facilitava muito crianças, a questão facilitava, não, dificultava, porque ela apagava. Não é igual essa cédulazinha de papel que a gente vê hoje. Então, assim, apagava, ela ficava assim, amassava. E aí, quando a gente ia comprar, tinha o dono lá do mercado, supermercado, do açougue, não queria receber, porque ela era muito frágil. Aí, por isso, eu acho que foi um dos fatores realmente que ela saiu rapidamente de circulação. Cada moeda de metal ou de papel tem tamanhos e cores diferentes. Entre os itens de segurança usados estão as marcas d'água, as expressões em alto relevo e a microimpressão. Temos aqui, crianças, olha só, um segredo para vocês. Existe sim a questão de notas falsas, existe. Mas uma cédula dessa, quando ela sai do Banco Central, que é onde são fabricadas essas cédulas, o que acontece? Cada cédula dessa, ela tem a sua marca própria. Sabe qual é? É a numeração. Cada cédula dessa tem uma numeração única, que é própria de cada cédula. Cada cédula dessa tem marca d'água, tem todo um critério que torna ela original, que torna ela única. Tá bom, crianças? Então, vocês guardem isso com vocês. Os valores monetários, que no caso é uma regra geral, devem ser escritos com algarismos. Olha só, toda vez, crianças, quando a gente for estar utilizando a leitura, fazendo o processo da escrita de valores em dinheiro, prestar bastante atenção nisso. Olha só, nós temos aqui o nosso símbolo do dinheiro, que é a letra R, como nós podemos ver aqui, ó, a letra R, e o S cortado, que é o S cifrão. Então, esse R, que mais a letra S, ela simboliza o nosso dinheiro. Então, R cifrão. Agora, o que é que nós vamos fazer? Fazer a leitura desses valores. Primeiro, R$1. Como é que é a forma utilizada para ser escrito, que eu estou mostrando isso para vocês? Que é o R mais o S cifrão, que é esse cortadinho. R$1, aí vem 1,00 ou apenas RS cifrão 1. Outro valor, R$15. RS cifrão, R$15, que é 15,00. Ou
R, cifrão, que é a letrinha S cortada, somente o número 15. E, por fim, R$100, que é o R, o S cifrão, o valor de R$100, ou simplesmente só o 100. Apesar disso, em determinadas situações, como nos cheques, deverão vir escrito por extensos. Então, crianças, quando se utiliza-se leitura-se e escrita em cheque, que é um tipo também de troca, é um tipo de valor que você pode estar trocando por dinheiro, nós já escrevemos, não utilizamos números, utilizamos os nomes dos números. R$1, R$15, R$100. Quando uma determinada quantia apresenta uma parte decimal ou centavos, deverá ser escrita primeiramente a parte inteira do número, indicando a quantos reais equivale, e só depois a parte decimal do número, indicando a quantos centavos equivale. Olha só, crianças, eu trouxe aqui um valor para vocês, R$57,50. Olha a leitura, R$57,50. Primeiramente, eu mostrei o número para vocês e depois estou trazendo o nome escrito por extenso. Na escrita por extenso, de valores inferiores a R$1, havendo só a indicação dos centavos, deverá ser usada a preposição de e a indicação da moeda real. Vamos fazer a leitura? Primeiro, 1 centavo de real, depois 15 centavos de real, 80 centavos de real e 95 centavos de real. Mas geralmente a gente só lê, sabe até onde, crianças? Até os centavos. Mas a leitura correta é dessa forma aqui. E tá aqui, ó, o símbolo é o R, cifrão, que é a forma de escrita abreviada da palavra real, e a moeda oficial do Brasil. Indica-se que a quantia representada está em reais e não em outra moeda. Está errado, sendo redundante, se a gente escrever a palavra real ou reais, após uma quantia já indicada com o símbolo R, cifrão. Podemos ver aqui, ó, as formas corretas de estar se falando a leitura dos dinheiro. Forma correta, R, cifrão, 500, R, cifrão, 500 e 500 reais. Está aqui a forma correta na parte de cima e na parte de baixo é a forma errada de se escrever. Crianças, eu espero que vocês tenham compreendido esse nosso conteúdo lendo valores. Durante essa nossa aula, a gente viu muita teoria sobre o nosso dinheiro, mas na próxima aula nós vamos ter aquele momento de bastante prática, tá bom? Tia Darlene fica por aqui, mandando aquele abraço caloroso no coração de cada um de vocês. Bom final de semana e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau! Olá, alunos do primeiro ano, eu sou a professora Miriam Freitas e hoje na disciplina de Ciências nós vamos estudar os recursos naturais do nosso planeta, focando da água, tá certo? Então, hoje nós vamos estudar o recurso natural água. Data de hoje, 4 de dezembro de 2020. Vamos lá? Então, primeiramente, a nossa habilidade de hoje. Hoje nós vamos trabalhar a habilidade 13, que diz o seguinte: reconhecer a importância dos recursos naturais em nosso planeta, compreendendo que são essenciais para a continuidade da vida na Terra, no nosso planeta Terra. Então, vejam a importância dos recursos naturais na nossa vida. É isso que nós vamos estudar hoje.
Então, para a gente iniciar nossa aula, vamos ver essas perguntinhas aqui, ó. Você sabe o que são os recursos naturais? Você já escutou essa palavrinha aí nas aulas, nas disciplinas de ciência e geografia? Recursos naturais? Você sabe me dizer se a água é um recurso natural? A água é um recurso que vem da natureza? E qual é a importância da água para os seres vivos? Você sabe por que a água é tão importante para a vida na Terra? Então, é isso que nós vamos descobrir durante a aula, durante o ensinamento de hoje, certinho? Então, vão prestando bastante atenção para tentar conseguir responder essas 3 perguntinhas. Então, o que são os recursos naturais? Recurso natural é tudo que o ser humano pode encontrar na natureza e usar para satisfazer suas necessidades e garantir sua sobrevivência. Então, recurso natural é tudo aquilo que o ser humano retira da natureza para usar para si, para a sua sobrevivência. Então, gente, a água a gente não precisa beber para poder se hidratar e manter vivo. Então, a água é um recurso natural, assim como vários outros elementos da natureza que a gente usa para satisfazer as nossas necessidades. Por exemplo, na alimentação, o que a gente come? Come carnes, vegetais, e tudo isso vai vir da onde? Da natureza. Então, recurso natural é tudo aquilo que o ser humano retira da natureza para poder sobreviver, para poder satisfazer as suas necessidades, certinho? Então, vamos continuar aqui, ó. Isso significa que o solo é um recurso natural, porque é no solo que a gente vai tirar vários minerais que são importantes para a gente, como o ferro. O ferro é um mineral muito importante, que a gente vai fazer vários objetos com o ferro. Também é no solo onde a gente vai plantar as verduras, as frutas, para que a gente tenha esses vegetais na nossa alimentação. O vento também é um recurso natural, porque a gente pode utilizar o vento para um benefício para o ser humano. Por exemplo, a geração de energia através do vento. As florestas também é um recurso natural, pois a gente vai tirar vários remédios da mata, vários animais que são importantes para a nossa sobrevivência. Então, a floresta também é um recurso natural. A água é um recurso natural, como eu acabei de falar, pois ela é extremamente importante para a sobrevivência dos seres vivos. Se não tiver água, não tem vida. Os animais também são recursos naturais, pois a gente precisa deles para algumas coisas na nossa vida. E os vegetais, de modo gerais, que vão servir o quê? Para a nossa alimentação. Então, tudo isso que está mostrando aí, ó, tanto aqui escrito como lá nas imagens, são recursos naturais. É alguma coisa que a gente retira da natureza e a gente usa para as nossas necessidades, ok? A água é um recurso natural essencial, tá certo? Como eu falei, sem água não há vida. A água é um recurso natural essencial para todas as formas de vida, sendo fundamental para a alimentação, pois se eu não tiver água, não tem como eu plantar, não tem como eu regar uma planta para dar frutos, então a água é importante por isso. Para a higiene, sem água não tem como a gente se limpar, não tem como a gente limpar a casa, o ambiente que a gente vive, então a água é importante também para isso. Para a higiene, tanto pessoal do nosso corpo, como para do ambiente, para a gente manter a nossa casa limpa. Para a produção de energia, a água, principalmente aqui no nosso país, Brasil, é a água que vai gerar a energia que acende uma lâmpada, que acende uma televisão, que liga uma televisão. Então, por isso que é importante a água. Também na agricultura, como já falei, a água é importante para regar as plantações. E na indústria, de modo geral, todas as indústrias vão precisar de água, ou para produzir um produto qualquer, ou para a subsistência das pessoas que trabalham lá. Então, veja como a água a gente utiliza em todos os campos, em todos os lugares. E como mostra ali na imagem, ó, sem água não há vida. Se eu não tenho água no ambiente, não tem como ter vida, porque os animais precisam da água, as plantas precisam da água. Então, vejam aí, ó, no ambiente que não tem a água, o que é que acontece? As plantas morrem, ficam secas, perdem as folhas e o chão fica o quê? Rachado.
Tem como algum animal sobreviver nesse ambiente? Não. Já do outro lado da imagem, ó, quando tem água, está todo verde, tem a presença de animais. Então, vejam como a água é importante, um recurso natural extremamente importante para que tenha vida. A água no planeta Terra. Grande parte da superfície do nosso planeta é coberto por água. Aí nós temos a imagem do nosso planeta, visto lá do espaço, como é a configuração, como é a forma do nosso planeta. Vejam que boa parte dele é na cor o quê? Azul. E o azul aí está representando o quê? Os mares e oceano, a parte líquida que forma o nosso planeta. O que tem em verde são o quê? Os continentes. São as porções de terra onde nós vivemos, onde nós construímos nossas casas. Aqui no meio que tem uns pontinhos brancos são as nuvens de chuva. E aqui em cima, como vocês podem olhar, tem uma grande massa branca, aí é o Polo Norte, onde vai ter a superfície coberta por gelo, porque é muito frio. Então vejam que a maior parte do planeta é o quê? Formado por água. Por isso, o planeta Terra também pode ser chamado de planeta água, tá certo? Porque ele tem uma grande quantidade de água na sua conformação. A maior parte da água presente na Terra está nos oceanos, formando assim a água salgada. Só que essa água salgada, ela não é própria para o consumo humano. A gente não pode beber diretamente aquela água salgada, pois ela vai fazer mal para o nosso organismo. Então, ó, vejam aí no desenho, ó, a parte em azul clarinho é a quantidade de água salgada que existe no nosso planeta. É cerca de 97%. É a grande maioria. Então, quase toda a água que tem no nosso planeta é água salgada. E aqui, ó, essa água não é própria para o consumo. Nós não podemos bebê-la. Apenas uma parte da água existente no nosso planeta é de água doce, que é a água própria para o consumo, onde a gente vai encontrar ela em rios, lagos, represas e também na água subterrânea, aquela que a gente tem acesso através de poços. Vamos imaginar a água da Terra representada por essas 100 gotas de água. Então, aqui, ó, eu tenho como se fosse a representação de toda a água do nosso planeta, nessas 100 gotinhas de água que eu tenho aqui desenhadas. Se dessas 100 gotinhas, eu vou ter o quê? Ó? 97 delas, que são essas que estão na cor verde, elas representam a água salgada. Então, ela é bem maior. A quantidade de gotinhas em verde é bem maior. Isso representa o quê? Que eu tenho muito mais água salgada no nosso planeta. E 3 são de água doce. Aquelas 3 gotinhas ali de baixo, ó, que estão na cor azul, elas representam a água doce. Só que vamos olhar aqui com detalhe. Ó. Das 3 gotinhas que representam a água doce, eu tenho 2,5 quase na cor verde escura, não é? A azul escura. Essa cor azul escura representa a água doce que está presente nas geleiras. As geleiras são aquilo que eu acabei de falar para vocês, que a gente encontra lá no Polo Norte, que toda a superfície é branquinha porque é formada por gelo. Aquela água ali tem como a gente beber? Não, não imediatamente, porque ela está congelada. Então, essas 2 gotinhas em azul escuro, com aquela pontinha ali de baixo, que também está no azul escuro, representa a água de geleiras, que a gente não pode beber imediatamente. Aí a última gotinha lá, eu tenho um pedacinho de água azul clara, que representa, ó, a água subterrânea, que é aquelas águas doces que estão presentes embaixo do solo. A gente só consegue ter acesso a ela através dos poços. E só a pontinhazinha ali da última gotinha que eu tenho na cor vermelha. Essa cor vermelha vai representar a água dos rios, dos lagos e das represas, que é aquela água que está em fácil acesso, de fácil acesso para a gente beber. Então, é muito mais fácil eu ir num rio do que eu furar um poço para ter acesso à água. Então, vejam como a quantidade de água doce é bem pouquinha e a quantidade de água doce
acessível, que é onde tem rios, lagos e represas, é menor ainda. Então, por isso que nós devemos economizar água, porque a quantidade de água doce disponível no planeta é muito pequena. Observe que a maior parte da água doce está congelada na forma das geleiras. Por estar nessa forma de gelo, essa água não está disponível para o consumo imediato, como eu acabei de explicar para vocês, aquelas 3 gotinhas que representam a água doce. A maior parte dela é o quê? Nessa cor azul escura, que representa as águas de geleiras, que a gente não tem como consumir ela imediatamente. A segunda maior parte de água doce está no subterrâneo, é uma água subterrânea. Essa água ela pode ser retirada do subsolo por meio de poços cavados no chão. E a menor parte de água doce é aquela representada em rios, lagos e represas. Tem vários usos e deve ser tratada antes de ser consumida pelos seres humanos, tá certo? Água potável. Você já escutou essa palavra, água potável? Nós devemos consumir a água doce, mas não é qualquer água doce. Eu não posso chegar no rio, pegar lá um copo e beber, porque eu tenho que consumir apenas uma água que seja potável. Vamos compreender o que é potável? A água que os seres humanos devem utilizar para o consumo é a água potável, que vem das estações de tratamento. Estação de tratamento é um local para onde a água ela vai receber um tratamento, ela vai ser limpa, purificada para a gente conseguir consumir e não ficar doente. Então ali, ó, naquele desenho mostra a representação de uma estação de tratamento de água. Lá em cima eu tenho o que? A captação da água de uma represa ou de um rio. A água ela vai para um tanque, onde ela vai receber uma substânciazinha que vai tirar toda a terra daquela água. Depois ela vai ficar em outro tanque, esperando aquele sedimento, aquela terra, ó, se depositar lá no fundo. Aí vai ser retirado só a parte líquida. Essa água depois ela vai passar por um sistema de filtragem bem complexo, bem complicadinho. E depois ó, ela vai para a desinfecção, que é onde eu vou colocar o cloro e o flúor, que vai deixar a água sem nenhum micro-organismo que possa causar alguma doença. Aí sim que ela vai para a nossa casa. Então vejo que não é só pegar a água do rio e jogar para a casa das pessoas. Ela passa por um tratamento de tirar a terra, de filtrar e de desinfectar. Aí sim a gente pode consumir ela sem nenhum perigo. Então, água potável é água tratada, uma água própria para o consumo humano, certo? Toda água que for consumida, ela deve ser filtrada antes de ser ingerida. Em alguns lugares onde não existe estação de tratamento de água, a água ela deve ser tratada em casa. Então, aqui na nossa cidade de Teresina, nós temos estação de tratamento de água. Então, aquela água que chega na nossa torneira, ela já está tratada. Mas, mesmo assim, a gente não pode consumir ela diretamente da torneira. A gente tem que passar ela por mais um filtro, que pode ser o filtro de barro, um filtro elétrico, aqueles filtros que a gente coloca na torneira. Ela deve ser filtrada, porque, às vezes, algum cano está sujo e essa sujidade pode chegar na nossa casa. Então, toda a água que chegar em casa, que você for beber ou fazer alguma alimentação, você deve filtrar a água. Ah, professora, mas eu moro no interior e aqui não tem estação de tratamento. Então, você tem que fazer o tratamento da água na sua casa. Como? Como mostra bem aqui na imagem. Então, você vai filtrar a água primeiramente. Depois que você filtra a água, você pode ferver essa água por 5 minutos. Aí sim, ela não vai ter mais nenhum micro-organismo que pode causar alguma doença em você. Ou você pode filtrar a água e pode adicionar 2 gotinhas de hipoclorito de sódio, que é uma substância que os agentes de saúde distribuem nas casas, que é o quê? Que vai matar todo micro-organismo que possa causar uma doença. Aí você espera também um tempo, mais ou menos 30 minutos, para esse remédio funcionar na água, e aí sim você pode consumir a água. Mas lembre, esse tratamento caseiro
só é para quem não tem estação de tratamento na sua cidade. Aqui em Teresina nós possuímos. Então não é necessário fazer isso, tá certo? Mas lembre, toda água ela deve ser filtrada. Toda água que você for beber ou que você for preparar a alimentação tem que ser filtrada. Usos da água. Então a gente viu que a água é muito importante. E a água ela vai ter vários usos. Eu posso usar ela de várias formas. Além de beber água, também podemos utilizar para preparar os alimentos, para manter a nossa higiene corporal, que é muito importante, pois assim evita várias doenças. Então vejam que a água já tem em si vários usos, mas vamos descobrir vários outros usos. Os usos múltiplos da água. Vamos ver aqui, ó, cada círculo desse representa um tipo de uso. Esse daqui, ó, fala irrigação. A água ela é muito importante para fazer a irrigação, regar plantações para que nós tenhamos frutas, legumes e verduras na nossa casa. Além disso, a água também serve para o abastecimento industrial. As indústrias, como eu já falei, precisam de água para fabricar os produtos e para as pessoas que estão trabalhando lá. Dessedentação de animais. A água também vai servir para matar a sede dos animais. Abastecimento urbano, para a gente poder consumir a água, tanto bebendo, como se banhando, como também preparando alimentos. Hidroeletricidade. Aqui no Brasil a gente utiliza muita água para produzir energia que a gente utiliza nas nossas casas. A água também é importante para a navegação. Ela é um meio de locomoção. Através de barcos e navios, a gente consegue utilizar a água para se deslocar de um local para o outro. Para a pesca e aquicultura, que é a criação de peixes. Então, a água também é importante porque no ambiente aquático vivem vários animais que são importantes para a nossa alimentação. E também a água é importante para a recreação e turismo. A gente brinca muito na água, nas piscinas, nos mares, e isso também influencia no turismo daquela região. Então, vejam como a água ela tem vários usos. Eu não uso apenas para beber e para fazer comida e para higiene. Eu tenho vários outros usos, por isso que ela é tão importante. Evite o desperdício de água. Aqui eu trouxe para vocês 5 dicas simples que você pode fazer na sua casa para economizar a água, porque como vocês viram, nós temos pouca água doce disponível. Então nós temos que economizar de todas as formas. Por exemplo, quando a gente vai escovar os dentes, a gente não pode deixar a torneira ligada quando está escovando. A gente liga, molha a escova, desliga, escova os dentes, depois liga para enxaguar a boca, tá certo? Assim você economiza muita água. Evitar banhos demorados. E quando você está passando sabonete no corpo ou lavando o cabelo, desliga o chuveiro para economizar água também. Você também pode fazer o quê? Acumular muita roupa para lavar de uma vez só. Assim você economiza água também. Deve consertar vazamento, se tiver vazamento na sua casa, se tiver uma torneira pingando, você deve consertar para que isso não desperdice mais água ainda. E fechar a torneira quando vai lavar a louça, tá certo? Então são 5 dicas bem simples que você e sua família pode fazer em casa. Reuso da água das chuvas. Além de economizar a água, a gente pode reutilizar a água das chuvas para algumas coisas na nossa casa, como regar o jardim, a lavagem do carro, de piso, de terraço, para dar descarga. Então, a água da chuva é uma água que a gente pode reutilizar em várias etapas da nossa vida, economizando assim aquela água que seria potável, que seria própria para o consumo. Como evitar a poluição da água? Não jogar lixo nas ruas, tá certo? Evitar jogar lixo nas ruas para que esse lixo não chegue nos rios e lagos. Não descartar o óleo da fritura na pia, no esgoto. Esse óleo ele tem que ser entregue para a companhia de tratamento de água e exigir que a sua cidade tenha uma estação de tratamento de esgoto, para que o esgoto ele não caia diretamente, como está mostrando aí na imagem, ó. Que o esgoto ele não pode ir diretamente para o rio, ele tem que ser limpo antes de chegar ao rio. Certo? Então, agora nós vamos praticar um pouquinho algumas questões com relação ao que a gente aprendeu agora. Primeira questão. Observe os desenhos e complete a frase.
utilizamos a água. Você vai olhar as imagens e vai responder, escrever o que é que a criança está fazendo. Aqui na letra A, o que é que o meninozinho está fazendo? Está o quê? Bebendo. Então, nós utilizamos a água para beber, para matar a nossa sede, certo? Então, na letra A, resposta, beber. Letra B, o que é que a meninazinha está fazendo? Está preparando a comida. Então, nós também utilizamos a água para cozinhar. A preparação dos alimentos é importante a presença da água também. Ali na letra C, o que é que o menino está fazendo? Está o quê? Tomando banho. Ele está praticando a higiene do seu corpo para que ele fique livre de doenças. Então, na letra C, nós vamos colocar tomar banho. Na letra D, nós temos o que? A menina regando, né? O jardim. Então, nós utilizamos a água para regar as plantas. E na letra E, nós temos o quê? O menino lavando as roupas. Então, a higiene pessoal, além de escovar os dentes, tomar banho, é também ter uma roupa limpinha. Então, nós temos que lavar nossas roupas para que assim evita algumas doenças. Então, vamos colocar a última lá, lavar roupas. Então, nós utilizamos a água para beber, utilizamos a água para cozinhar, utilizamos a água para tomar banho, utilizamos a água para regar as plantas e utilizamos a água para lavar as roupas. Esses são alguns usos que a gente tem da água em casa, mas como a gente estudou, a gente viu que a água tem vários outros usos, ok? Vamos para a próxima. A segunda questão diz o seguinte, ó. Separa as letras dos números e forme duas palavras. Depois complete a frase. Essa frase aqui de baixo que diz o seguinte, ó. A água que os seres humanos devem utilizar é a água, tem a palavra, e antes de ser ingerida, ela deve ser o quê? Outra palavra. Então, vamos olhar aqui nessa tabela. Vamos identificar onde é que tem as letras. Vamos linha por linha da tabela. Nessa primeira linha aqui, vocês identificaram alguma letra aí? Tem, não tem? Depois do 1, eu tenho a letra F, a letra I e a letra R. Tenho 3 letras aí nessa primeira linha, que representa a sílaba fio. Aqui na segunda linha, depois do número 14, vejam aí se eu não tenho letras. Tenho, né? Eu tenho a letra T, o R e a letra A, formando a sílaba tra. Na terceira linha, eu tenho alguma letra? Não, né? Não tenho nenhuma letra aqui na terceira linha, eu tenho apenas números. Vamos para a quarta linha. Na quarta linha, eu tenho uma sílaba bem no início da linha. É a sílaba formada pelo D e o A, formando o dá. Então, aqui eu já tenho uma palavra, fio, tra, dá. Vamos colocar lá no espaço essa palavra, ó. Coloquei cada letra em um quadradinho, formei qual palavra? A palavra filtrada, ok? Já descobrimos a primeira palavra. Vamos para a segunda. Aqui na quinta linha eu tenho letra? Não, eu tenho apenas números. Então, vamos lá para a próxima linha. Nessa linha aqui eu tenho alguma letra? Tenho, né? Ó. Lá no final eu tenho a letra P e a letra O, formando a sílaba pó. Vamos para a próxima linha. Aqui nessa linha eu tenho alguma letra? Não, né? Então, vamos para a outra. Nessa linha eu tenho letra? Tenho, né? Bem no comecinho. Eu tenho a letra T e a letra A, formando assim a sílaba tá. Próxima linha, não tenho nenhuma letra. E na última linha, gente, eu tenho letra, ó. Tenho, bem aqui no finalzinho, eu tenho a letra V, E e L, formando assim a sílaba véu. Vamos juntar essas 3 sílabas. Pó, tá, véu. Formamos a segunda palavra aí da nossa tabela. Vamos colocar lá no espaço, ó. Potável. Então, eu formei a letra formei a palavra filtrada e a palavra potável. Vamos encaixar elas agora aí na frase, ó. A água que os seres humanos devem utilizar
É a água filtrada ou a água potável? A água potável, né? A gente estudou que todos os seres vivos têm que consumir água potável. O ser humano deve consumir água potável. Então, a gente coloca potável aí no primeiro espaço. E antes de ser ingerida, deve ser o quê? Filtrada. Eu falei que toda água que a gente for consumir, a gente deve o quê? Filtrar a água. Então, a água que nós devemos consumir tem que ser potável e antes de consumir, nós devemos filtrar a água. Certinho? Copiado? Ótimo. Então, vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje, gente. Nós aprendemos o que são os recursos naturais, que é tudo aquilo que a gente retira da natureza para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência. Vimos também que a água é um recurso natural, e é um recurso natural essencial para a vida na Terra. Se não tem água, como mostra aqui, não há vida. Eu preciso ter água para que as plantas floresçam e os animais sobrevivam. Se não tem água, não ocorre nenhum desses dois. Vimos também a água no nosso planeta, que a grande maioria da água no nosso planeta é uma água salgada, que é uma água que não é própria para o consumo humano. Nós devemos consumir apenas água doce. E a água doce presente disponível no nosso planeta é muito pouquinha. Por isso que nós devemos economizar a água. E nós vimos também com relação à água potável, que nós, seres humanos, só devemos consumir uma água potável, uma água que foi tratada, uma água que se a gente consumir, a gente não vai ficar doente. E antes de consumir essa água potável, nós devemos sempre filtrar a água. Então, a água que a gente retira lá da torneira em casa, nós devemos filtrar ela antes de consumir. Aí sim evita ainda mais alguma doença. Então, esse foi o estudo de hoje. Nós aprendemos sobre recursos naturais, a importância da água e que a água ela deve ser potável para o consumo. E a importância da água nos vários campos da nossa vida, como na higiene pessoal, que também é muito importante, certinho? Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que tenham gostado e aprendido um pouquinho sobre o recurso natural água. Até a próxima. Tchau!